Olá, senhores pais responsáveis. Eu sou a professora Aline, sou professora da turma Run Up, do sábado, no horário de 10h40. Resolvi gravar esse vídeo para colocar os senhores mais a par do que está acontecendo nas nossas aulas, de como é a dinâmica da aula online e também dar algumas orientações para um melhor rendimento e aproveitamento dos alunos, tá bom? Primeiro ponto que eu coloquei é sobre login e senha. Certifique-se que seu filho, de que o aluno tem o login e a senha do portal. E a melhor opção, pai, mãe, é deixar o login e a senha anotado na capa do livro. Tem alguns alunos que não têm esse costume de anotar. E aí o que acontece? Eles já deixam gravado no celular, porque ele sempre faz aula no celular, e aí ele não precisa mais digitar o login e senha dele. E aí acontece de um dia ele precisar fazer aula no computador, ou precisar fazer aula no celular do pai, precisar fazer aula no celular da mãe, e aí ele não tem essa informação. E ele só vai lembrar disso no sábado, na hora da aula dele. Aí ele vai ligar para a teacher, que não tem o login, cadê o login, e até a teacher atender. Então a melhor opção é deixar anotado lá na capinha do livro, tá ok? O aluno deve assistir a aula do portal com o livro, lápis e borracha em mãos. O professor online faz a maioria das atividades. É importante que o aluno faça as atividades juntamente com o professor online. Então, você tem que observar se o aluno está fazendo aula com o livro aberto. Não pode fazer aula com o livro fechado. O professor online ele faz várias atividades com os alunos, a maioria. Às vezes tem atividades que são feitas ao vivo comigo, às vezes tem atividades que ele online faz pela metade, tá? Mas a maioria das atividades são feitas online. Para os senhores terem uma noção, o vídeo online, a gente teve 4 lições até agora, se não me engano. É porque eu tenho outras turmas e tem turma que não tá, gente? Na mesma lição. A média de duração das aulas é de 30 a 40 minutos. Então, ele fica 30 a 40 minutos com os alunos. Então, ele faz atividades. Então, é preciso que os alunos acompanhem. Então, desconfie, observe se o aluno está fazendo aula com o livro fechado. Não pode. O livro tem que estar aberto. Eles têm que estar acompanhando ali, escrevendo, repetindo, tá bom? Na aula ao vivo, a gente vai trabalhar mais a parte de leitura, a parte de interação. Eu faço perguntas, às vezes, que não estão no livro. Quando chega a revisão, eu sempre mando uma atividade extra para eles, que eles gostam. Enfim, certifique-se que o aluno entrará no Meet, aula ao vivo, no horário pré-estabelecido. Antes da aula, sempre passo a agenda do dia com os horários. Antes da aula da nossa turminha, do Run Up, eu passo a agenda do dia. Então, na agenda do dia tá a lição que ele tem que ver, a aula que ele tem que ver, o vídeo que ele tem que ver, porque eles não conseguem assimilar, hoje é a aula tal. Então, eu sempre coloco lá, assistir a aula tal no portal. E o horário que vai ser o Meet. Meet é a aula ao vivo comigo e com os outros colegas, né? A interação com os colegas. Então, sempre tem um horário lá determinado. E aí, às vezes, os alunos entram atrasados. Qual que é o problema? Se eu precisar compartilhar a tela, se eu precisar fazer alguma apresentação, eu não consigo mais ver. Eu espero 5 minutos e começa a aula. Então, vamos imaginar que o horário determinado para o Meet foi 11 horas. 11 horas é o Meet. Eu não vou começar a aula ao vivo 11 horas. Eu vou dar um tempo, uma tolerância para todos chegarem. Então, 11h05 eu começo a aula. Se eu precisar usar o compartilhamento de tela, eu não consigo mais ver quem está solicitando a entrada. E aí é onde muitos, né, que eles também não têm muita paciência, é onde muitos ficam nervosos. A teacher não está me aceitando. Teacher, deixa eu entrar. Teacher, não sei o quê. E aí o que acontece? É porque eu estou ou focada com leitura, com atividade. Eu tenho 20 alunos na turma do Run Up. Eu preciso saber quem está presente. Eu preciso montar essa integração de ler diálogo. Você vai ser o personagem tal, você vai ser o personagem tal. Quem leu, quem não leu, quem precisa repetir. Então, se eles entram atrasados, às vezes eu estou aqui com a tela aqui, mas estou prestando atenção no livro para acompanhar a leitura. Então, às vezes, quando eles entram atrasados, demora a ser aceito. Não sei se me fiz entender. Então, peço a compreensão de vocês com relação a isso, tá? De preferência, o aluno deverá estudar em um ambiente silencioso.
Caso não seja possível, oriente-o a deixar o microfone desligado durante a aula ao vivo. O que acontece? Às vezes a casa é pequena ou está recebendo visita, alguma coisa, é o carro do ovo que passa, às vezes, o carro do camarão, e às vezes isso atrapalha a aula. Então, se o aluno não puder ficar num cantinho separado dele para ele poder estudar, eu peço que vocês orientem ele para deixar o microfone desligado da reunião. Eu também consigo desligar o microfone dos meus alunos, né? Mas eu acho que isso não é necessário. Eu acho que a gente tem que trabalhar neles essa cultura de aula online, que eu tenho certeza que na escola, na grande maioria das escolas, eles estão tendo esse contato e eles também precisam ter essa autonomia. Mas o ideal seria um ambiente separadinho para ele estudar em silêncio, ok? Outro slide aqui. O uso dos fones não é obrigatório, mas é recomendado. Não deixe seu filho e sua filha te enganar e comprar. Mãe, a tia falou que precisa comprar aquele microfone caro, mais de R$100 para aula. Um microfone simples assim, ó. Semana passada, inclusive, eles me zoaram, né? Porque o meu eu cortei, né? Esse aqui saiu, então ficou só um lado. Mas funciona. Esse aqui é o mais baratinho da rua da feira e funciona. Por que é recomendado o uso de fones para aula? Para ele aumentar a concentração, né? Quando ele está com fone, ele escuta melhor, né? E impede os sons aleatórios de perturbarem a aula dele, tá ok? De preferência, na sexta-feira, pergunte se o aluno já enviou os homeworks, as atividades de casa da semana. Por que eu estou falando sexta-feira? Porque se você perguntar para ele na segunda, ele vai dizer que não, vai dizer que ainda dá tempo. Vai dizer que não, terça ele vai dizer a mesma coisa. Então, sexta-feira, à tardinha. E aí, amanhã é sua aula de inglês, já enviou a tarefa? Ele pode ter enviado ou não. Ele pode enviar antes? Pode, sem problemas nenhum. Tem alunos que sábado à tarde, 3 horas da tarde, já me enviam a atividade já. Não tem problema nenhum ele enviar antes. Mas eu conto com a colaboração dos senhores para lembrá-los na sexta-feira. Que aí, se ele não fez, ele vai fazer logo. Se você falar terça, ele vai deixar para quarta. Se você falar quarta, ele vai deixar para quinta. E assim vai. Nosso livro tem 5 levels, 5 níveis, né? Cada level é composto de 4 unidades. Então, por que eu estou falando essa informação? Eu estou acompanhando, semestre passado eu não consegui fazer isso, não sei como a professora Maria, né, que era a professora dos outros alunos, né, que foram juntados na turma, não sei como a Maria acompanhava, mas eu, nesse semestre, quero acompanhar melhor as tarefas de homework. Então, o que eu quero combinar com os senhores? A cada fechamento de nível, de level, eu vou enviar um relatório para os senhores, uma listagem dos alunos que me entregaram e que não me entregaram, tá bom? Para que vocês tenham esse controle. Eu já falei isso com os alunos. E só o fato de já ter falado para eles, olha, esse semestre a teacher vai falar para os pais quem não está fazendo. Já senti que já mudou. Se vocês me ajudarem, lembrando a eles na sexta-feira, isso vai melhorar ainda mais. Professora, por que você não vai enviar toda semana e vai enviar ao fechamento do módulo? Eu acho que a logística de enviar no fechamento do módulo vai dar certo. Por que eu não quero enviar toda semana? Porque eu não quero ser injusta. Então vai dar trabalho. Ah, tia, esqueci. Ah, tia, estava em prova semana na escola. Então, essa semana ele tem que me entregar. Não me entregou, eu vou relembrar. E eu vou falar, ó, semana que vem é o dia de enviar para os pais. Então, se você não me enviar a atividade, o seu nome não vai estar na lista de quem fez. Então, eu acho que o fechamento do módulo vai ser suficiente para a nossa logística, para a nossa dinâmica. Se não der certo, a gente muda, não tem problema. Temos um semestre inteiro para isso. Mas, por enquanto, eu gostaria de tentar a cada fechamento de módulo, que seria a cada 4 lições. Visto que a gente faz 2 lições por sábado, não vai ser um espaçamento muito grande não, tá? Caso o aluno precise faltar, gostaria de ser informada pelos senhores e não pelo aluno. De preferência, informe no grupo, não precisa informar o motivo da falta. O que acontece? Sexta-feira eu recebo algumas mensagens dos alunos. Tia, amanhã eu vou sair e não vou poder ir para a aula. Teve uma semana que eu recebi umas 3. Como são menininhas muito comportadas,
eu acreditei, mas a orientação que a gente tem da escola é que, e eu acho melhor também, é que os senhores me informem, tá? Então, eu prefiro ser informada por vocês do que pelos alunos, porque eu preciso ter a ciência de que vocês sabem que o aluno não vai estar presente na aula. Na nossa turma, e acho que também na turma da Maria não, mas infelizmente teve casos do semestre passado dos alunos não estarem acompanhando as aulas e os pais não estarem sabendo. Repito, na minha turma não aconteceu isso e acho que na turma de Maria também não, mas nossa escola é muito grande, então a gente soube de alguns casos assim, né? Então, eu não quero que isso aconteça de modo nenhum com a gente. Então, para nos certificar disso, eu prefiro que essa mensagem venha dos responsáveis. Ah, tia, amanhã fulano de tal não vai comparecer à aula. De modo nenhum você precisa se expor para o seu filho, dizer o que vai fazer, por que vai faltar. Eu só preciso dessa ciência. E aí eu conto com a colaboração dos senhores nesse quesito, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara, pode falar comigo. Ah, esqueci um tópico, né? Pulei o último. Para informações dos senhores, no sábado, de 8 às 10h30, tem uma turma. Ou seja, fica inviável responder mensagens nesse horário. Quem era meu aluno no semestre passado sabe. No sábado de manhã, antes da turma do Run-Up, antes da turma dos filhos de vocês, eu tenho uma outra turma. Então, mandou mensagem para mim pedindo login e senha. Nesse horário vai ser difícil eu responder. Mandou mensagem para mim perguntando como se faz a atividade, vai ser difícil eu responder. Porque eu tô com outra turma nesse horário. De repente você olha lá e veja, a professora está online. Eu estou online porque eu estou no Meet com os meus alunos, estou respondendo dúvida deles da turma desse horário, tá bom? Então eu conto com a compreensão dos senhores. Mais uma vez, estou à disposição, né, para responder algum questionamento. Quem tiver alguma sugestão para dar, fique à vontade. E se tiver alguma coisa que não ficou muito clara e você queira uma explicação mais a fundo, não tem problema nenhum. Espero que a gente tenha aí um ótimo semestre, tá bom? Vejo vocês. Tchau, tchau.